Então nós vamos fazer aqui o aterramento. Já o mastro foi cravado. A intenção é que esta haste esteja em contato com o solo. Quando mais fundo a haste estiver, melhor, porque há a probabilidade de encontrar nesse caso, o solo úmido ou molhado. Os aterramentos você vai encontrar em várias configurações. Vão encontrar o triângulo, não é? Encontrar o triângulo, e nesse caso vão ter que gravar uma haste aqui, outra haste aqui, com a separação igual à haste. Quer dizer, se a haste é de 2 metros, a distância daqui vai ser 2 metros. Colocam 2 metros. Yeah. E tem a configuração linear. A configuração linear que você vai ter uma haste aqui, vai ter a separação da haste, então daqui a outra sucessivamente. Se a haste é de 3 ou 2 metros. Sim, isso mesmo. Quando é de 3, a se distância, gravares aí e uma, então significa que a distância também é 3 metros. 3 metros. Pois, exatamente. E vão encontrar a triângulo retangular, enfim, isso tudo vai acontecer de acordo com o solo. Há solos que é úmido, que é molhado, simplesmente não vai ser necessário usar tantas hastes. Outra coisa também é a economia, porque não é nada fácil. Às vezes, quando você procura, faz um levantamento de material só para aterramento, dá muito alto. Os clientes ainda acham como gasto. O que vamos fazer aqui é a configuração prolongada. A configuração prolongada, onde vamos unir mais uma haste aqui e vai atingir, de modo a atingir a mais profundidade do que do solo. E também tem me dado resultado, né, no que toca à resistência. Como ninguém entende aqui de resistência e também nem a lei de Ohm, então vamos fazer mesmo a prática. Tem o quadrado, tem o retangular e tem a malha. A malha já é várias hastes que você vai meter. Porque o que vai levar o técnico a fazer isso é o pedido do projeto. O importante no aterramento é o valor da resistência. Quando o valor aproxima-se ao zero, maior é a conduta da corrente. Agora, como saber a resistência? Temos o aparelho, o terrômetro. Através deste aparelho, nós vamos saber o valor da resistência. Então, conforme nós fizemos, cravamos uma haste e vamos saber o valor da resistência. Tem que estar abaixo, tem que estar abaixo dos 10 ohms. Isso é quando você está a instalar um sistema de para-raio abaixo de 10 ohms. E não só, nós temos aí um dispositivo que é o DPS. Necessariamente você tem que ter uma resistência abaixo dos 10 ohms. Agora, o DDR, aquele que desarma contra fuga, não tem muita necessidade assim, ainda que for 40, ele desarma, ainda que for 40, 80, ele desarma. Como temos o DPS, nós precisamos ter uma resistência no mínimo 10 ohms. E na verdade não tem sido fácil. Aqui entrou com facilidade, né? Sim. Vamos medir a resistência deste, né? Vamos medir a resistência deste primeiro, depois vamos ir para o segundo passo. Para medir isso temos esse aparelho, o terrômetro. Ok? Temos o terrômetro, ele que vai fazer a leitura, nesse caso, desse aterramento ou da condutividade do solo. Então, trabalhar com isso é muito simples, apesar dessas teclas todas. Por último, você só vai trabalhar com essas. Com essa aí é um caderno. Aqui faz-se algumas anotações, mas no final de tudo só vai trabalhar com esta. Okay? Mas um dia ensino como temos que fazer com que este aparelho esteja em contato com o solo, ok? Através desta haste. Pronto. Essas são as hastes auxiliares. Temos os cabos. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar daqui para lá
vamos ter que encontrar o solo, porque aqui já tem o pavimento. Vão cravar isso no chão, 5 metros. E desta onde vocês vão cravar esta outra, também vão tirar daqui para lá, para frente, 5 metros. Agora este cabo, agora este cabo vão levar até a primeira haste auxiliar. Abre, que é a última haste auxiliar. Já esse o terceiro cabo, ele vai logo na haste. Quando a gente vai medir, ninguém anda, porque ele injeta uma... No princípio, vamos fazer o quê? Primeiro medir a tensão. Tensão 0. Aqui na chave seletora temos a tensão, temos a medir a resistência em 2 polos, medir em 3 polos. 2 polos quando a gente mede simplesmente com 2 cabos. 3 polos com 3 cabos. Assim que é o nosso caso, vamos medir com 3 cabos, 3 polos. Vamos ir aqui. 3 polos. E só... aí vai jogar nenhum coisa, né? O telefone aqui acho que não quer. Aqui temos o valor da resistência. Temos o valor da resistência. 276. Está muito alta. Quer dizer que nós temos um grande trabalho para baixar essa resistência. Ter outros mecanismos. Está a pedir preparar o solo, enfim, muita coisa. Mas, sobretudo, essa é a ideia. Então significa que a potência dele não pode subir de 206. 200 está muito alto. Só tem que ser de 100. De 10 para baixo. 10 para baixo. Tem que ser de 10 para baixo só. O aceitável 10 para baixo. Baixa tem 10. 200 tem 10. Baixa, isso depende do solo. Então, assim, depende do solo. Aqui tenho coisa. Eu tenho aqui gravado. Eu tenho aqui gravado medições. Que é o coisa. Que deu 5. Esse deu 36. Só não sei. Quer dizer, por isso tem essa função de guardar. Tem essa função de guardar. Agora, só precisas ter um caderno. Para fazer as anotações. Sem anotações. Sim, então tá aí. Eu só não sei. Fiz tantas anotações aqui no aparelho, mas tem que ver aqui. Você vai ter que procurar o sítio. O sítio é lá onde entra a configuração. Se prestarem atenção, se nós unirmos mais haste aqui, vamos acoplar mais haste aqui. Quando a gente abaixar, aquele valor vai mudar. Vai baixar. O mesmo acontece. Se nós meter aqui um triângulo, quer dizer, estamos aqui, vai pedir mais uma haste, já que a configuração triângulo já vai dar ali, outro vai dar neste lado. Certo. Também vai baixar. Cada vez que você aumenta a haste, ele vai baixando. Sim. Então é a razão de, às vezes, você chega a essa configuração, você gasta muito. Okay. Por isso lá, quando nós fizemos a malha do para-raio, aquela já é malha. Aquela é malha. Sim, do para-raio. Entrou várias hastes. Sim. Muitas. Por isso, às vezes, o aterramento melhor ser estrutural. Os ferros da casa. Sim, faz um anel com cobre num. Ali você vai ter um aterramento. Um aterramento. Mais baixo. Tem um caboclo. Se a gente pegar nesse caboclo e encontrar o ferro, nós vamos ver que a diferença dessa nossa haste que nós metemos aqui, lá vai estar mais baixo a resistência do que aqui. Então, por isso, muitas vezes, essas hastes só são auxiliares porque nós não temos esse costume nas instalações adicionar também os aterramentos. Mas hoje, como estamos a aderir agora a vários dispositivos que requer mesmo ter o aterramento, e aí estamos também vendo pela proteção elétrica, então o aterramento agora está a ser essencial, está a ser muito essencial. Mas quando a gente opta em aterramento estrutural, melhor. A função?
Ok, a função do aterramento é drenar os surtos elétricos. O DPS, quando ele percebe isso, ele logo ativa, entra em comunicação com a Terra, percebe, e esse surto é dissipado aqui. Porque o solo, nesse caso, o solo é o condutor com maior volume. Uma vez que o surto entra, ele vai encontrar aqui um espaço maior e aqui se perde. Perde-se aqui, então. Por outra também, é para o tipo. Imagina aquelas situações quando você pega na carcaça de um eletrodoméstico e aquela carcaça está energizada, você acaba propagar choque. Sim. Acaba propagar choque. Se for então 220, na verdade nem o aterramento também vai funcionar. Só tem que ter o quê? Tem que ter o DDR ou IDR. O DDR, quando ele perceber que a energia foi aqui na Terra, ele vai desarmar. A energia passou para a Terra, ele vai logo desarmar. Tipo, a arca, né? Pusemos uma arca. Está energizado, do nada um fio soltou, tocou aqui na chaparia. Tocou na chaparia, essa parte toda vai estar energizado. Quem pegar aí vai mais choque. Sim. Então, o IDR, quando ele percebe isso, desarma. E também tem aquela energia estática. São tensões. Se eu pegar o coisa, dá só meu detector de tensão. Com esse valor que nós obtemos aqui, vamos ter noção de como vamos trabalhar esse aterramento. Já temos noção como vamos trabalhar esse aterramento. Ou vai ser uma malha, ou vamos interligar com a casa, ou vamos meter mais haste, é por aí. Ou tratar então o solo, tem produtos próprios. Tratar o solo. O sal, usam o sal, areia e o carvão. Só que, se a gente fazer isso, vamos ver que essa resistência também vai baixar. Vai baixar. Agora, a questão é quanto tempo o sal vai ficar aí. Perde-se. O sal, com quanto tempo também só gasta. Ele gasta, sim. E ele se gastar. Sim. A potência aqui. A resistência então aumenta, assim, aumenta. E não só. E não só, o que também ele vai corroer o quê? Sim. Então, vamos fazer vamos meter mais água aqui nesse aterramento para nós ver como é que é, mais um bar d'água. Aqui a resistência vai baixar por causa da água, nesse momento assim. Porque uma coisa que é muito difícil, trabalhoso fazer o aterramento nessa época. Nesta época é muito trabalhoso. Porque o solo está aqui, está seco. Está bem seco. Está seco. Mas, nesse caso, né? Por exemplo, é tempo seco. Nesse caso, se fizeres um aterramento, por exemplo, no tempo chuvoso, tipo, quando depois da chuva parar mais alguns 3 ou 4 meses, se por exemplo vires fazer de novo a experiência, encontras o mesmo valor que encontraste? Tipo como tempo seco, né? Fizeste um aterramento que te deu um. Sim. Para falar o tempo chuvoso. Tempo chuvoso, Você vai fazer aterramento no tempo chuvoso. Sim. Vai ser fácil, tudo bem. Mas agora a minha pergunta é, se por exemplo voltares a fazer uma experiência já no tempo seco, depois de uns 3 ou 4 meses, não vai ser o mesmo. Já não vai ser o mesmo, porque ele depende da umidade do solo. Depende da umidade do solo, porque o que acontece? O que acontece? Para acender uma lâmpada, é preciso os condutores estarem ligados. Sim. Se a gente cortar, não vai acender. Então, por aí. Então, o solo, em tempo seco, vai ficando seco. Também a desconexão, a desconexão. É por aí, sim. Por exemplo, assim que a gente meteu vamos ver que também a resistência aqui baixou. Vamos ver. Quando? Tá aí? Sim. Baixou. Então, quando ele sobe,
os eletrodomésticos mais acessíveis acabam por queimar as placas. Yeah. Então, o que o DPS faz? Ele pega essa corrente fora do normal, Sim. lança logo para a terra. Yeah. Então, significa o aterramento, quando a gente está a fazer, não é só contar porque vai funcionar no tempo chuvoso. Yeah. Nessa época também tem que ser necessário. É por aí. Sim, sim. Yeah. Um dia vamos fazer uma experiência usando a estrutura da casa. A estrutura da casa. E vocês vão ver que aquilo vai baixar mesmo muito. Por quê? Porque a casa está sentado mesmo no solo, né? Tirando coisa, as sapatas, e o caboclo, está tudo aí na terra, sim. Então, a atenção do que é do aterramento é que ele esteja em contato com o solo. Por outra, se a gente fazer um anel assim, meter o cobre numa volta da casa, a resistência vai baixar muito. Mas agora, o problema são os gastos.